Shalom Adonai, queridas amigas, irmãos, irmãs, louvado seja o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês. Hoje, segunda-feira, estamos iniciando mais uma semana de devocional e o devocional dessa semana tem uma temática interessante, onde nós vamos aprender um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre vestes de saco. Nós temos inúmeras referências onde reis, profetas, pessoas comuns rasgaram suas vestes e se vestiram de vestes de saco, e a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Já tem aqui no canal um vídeo disponível sobre uma introdução, um breve estudo bíblico sobre isso, sobre o significado das vestes de saco dentro do contexto bíblico. E agora nós teremos nosso primeiro devocional com a temática Rasgando as Vestes do Orgulho. E para isso a gente vai entender um pouquinho do texto base para gente, que está lá em Jonas, capítulo 3, versos 5 e 6. Nesse capítulo de Jonas, nós lembramos da história, né? Vamos aqui só recapitular rapidamente. Jonas é um profeta de Israel, Reino do Norte, e Deus o orienta, o convoca, na verdade, né, para levar uma mensagem para Nínive sobre a destruição dessa cidade. Nínive era a capital da Síria na época, um povo extremamente cruel. O povo de Nínive, né, os ninivitas, os assírios de uma forma geral, eram um povo muito agressivo, muito violento em suas conquistas. E isso era notório, era sabido de todos os povos ali. Todos temiam muito a Síria e Nínive como sua representante maior, vamos dizer assim, como capital. Deus ele fala para Jonas, Jonas vai para Nínive pregar lá. Jonas, ele vai até o porto e ele pega uma embarcação sentido oposto. Ele pega uma embarcação indo para Tarsis. É como se nos dias de hoje, digamos, o Senhor te orienta a ir para a África e você pega um avião indo para os Estados Unidos, lugares opostos. E aí a história, a Bíblia vai nos narrar que houve uma grande tempestade, ventos fortes, e os tripulantes ali, eles entenderam que aquilo era alguma, tinha relação de alguma forma com o pecado de alguém, algum deus que estava enfurecido, e Jonas estava no porão dormindo, como se nada tivesse acontecendo. E então eles acordam Jonas, decidem lançar sorte para saber de quem que era a culpa. Eles estão procurando culpados, mas Deus está procurando o homem que carrega o propósito. Jonas, ele carregava um propósito e Deus está procurando ele. E então Jonas fala: não, eu sou o servo do Deus Altíssimo, Deus de Israel, a culpa é minha. A sorte lançada cai sobre Jonas, ele é lançado sobre o mar, um grande peixe vem, o engole. Jonas vai fazer uma linda oração dentro do ventre desse peixe, depois ele vai ser vomitado por esse peixe em uma das praias ali, costeando o mar Mediterrâneo. Não é na praia de Nínive, Nínive não tem praia. E depois ele vai fazer uma jornada aí de mais ou menos 900 quilômetros até chegar em Nínive e pregar. Quando Jonas chega em Nínive, ele percorre a cidade toda, que levaria 3 dias para percorrer. Em um dia ele percorre a cidade, declarando a destruição, que dali 40 dias seria destruído. A palavra do Senhor nos diz que o rei de Nínive, ele toma uma atitude. Ele tira a sua roupa real, ele tira o seu traje real e se veste de pano de saco, joga cinza sobre a cabeça, e todo o povo segue o exemplo dele. Então, nós estamos falando de um rei fazendo isso. Então, hoje, dentro desse texto base, eu quero conversar com vocês aqui sobre rasgar as vestes do orgulho. Há momentos na nossa jornada espiritual em que Deus não está apenas chamando para um ajuste. Tem momentos que não é só uma chamada para um ajuste. Ele está chamando para uma entrega total, uma rendição total. Jonas
Jonas capítulo 3, versos 5 e 6, ele descreve isso, um povo que, ao ouvir a palavra do Senhor, rasgou suas vestes, vestiu-se de pano de saco e se assentou sobre cinzas. Isso foi um gesto religioso, foi um gesto de humilhação sincera. Esse foi um reconhecimento profundo. Não somos Deus, não temos controle. Precisamos do Senhor, era isso que o povo estava declarando. Então eles rasgaram suas vestes, e rasgar as vestes sempre foi um símbolo de quebrantamento na palavra de Deus. Mas hoje Deus ele nos chama não a rasgar as vestes, as nossas vestes. Ele nos chama para rasgar as vestes internas. Como diz um texto de um profeta, rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O Senhor nos convida hoje a rasgar aquelas vestes que ninguém vê, mas que Ele vê com clareza. É uma dessas vestes que é interna e que só Deus vê é o orgulho. Então, como que eu rasgo, né, as vestes do orgulho? Temos alguns passos aqui. O primeiro dele, eu preciso entender que o orgulho tem camadas. Ele cria camadas que Deus ele quer retirar. O orgulho ele não é uma roupa única, ele cria peças sobre peças, entende? O orgulho é uma veste que se constrói aos poucos. Ele é sutil, ele é silencioso, ele é confortável para a alma, para o ego, mas ele é mortal para o espírito. Então, ele se veste de algumas expressões. A do tipo, eu dou conta sozinha. Eu não preciso de ajuda. Não vou mostrar fraqueza. Não vou mostrar vulnerabilidade. Eu sei o que é melhor. Essas vestes, essas roupas, essas camadas que o orgulho constrói em nós, Deus vê. Às vezes nós nem temos consciência, mas está aí. Mas Deus, ele não unge máscaras. Ele não derrama unção sobre máscaras. Ele unge o verdadeiro arrependimento. A humildade, a dependência. É isso que a unção do Senhor toca. Não nas máscaras, não nas camadas do orgulho. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que o orgulho cria camadas que Deus quer retirar. Quando eu estou me desfazendo das vestes do orgulho, eu preciso entender que é um processo, camada a camada, que Deus vai remover. Um segundo ponto que nós podemos observar dentro dessa narrativa é que rasgar as vestes do orgulho é expor o coração diante de Deus. Os ninivitas, eles não fizeram um pequeno ajuste. Eles não mudaram algumas coisinhas, eles rasgaram as vestes porque eles entenderam. Se Deus falou, precisamos mudar. Se Deus apontou, precisamos nos curvar. Os ninivitas entenderam isso e por isso que eles rasgam as suas vestes. Rasgar o orgulho é dizer, Senhor, eu não tenho a resposta. Eu reconheço a minha teimosia. Eu admito a minha resistência. É dizer ao Senhor, rasgar as vestes do orgulho, é dizer, eu abandono os meus caminhos para seguir os teus. Quando você rasga essas vestes do orgulho, Deus começa a vestir você com outra, com uma outra roupa, a veste da graça. Ele começa a te vestir com ela. Um terceiro ponto é que o orgulho nos impede de ver a misericórdia de Deus. Jonas, mesmo sendo um homem de Deus, o orgulho dele impediu ele de enxergar a compaixão divina pelo povo de Nínive. Ele resistiu a esse chamado, ele fugiu, ele endureceu o coração. Por quê? O orgulho faz isso, ele fecha os nossos olhos, ele endurece a nossa alma, ele trava o nosso propósito. Mas quando o povo de Nínive se humilhou, Deus fez o que ninguém imaginava. Ele suspendeu o juízo e liberou a misericórdia. A humildade sempre vai abrir portas e o orgulho sempre vai fechar os céus. Entenda isso. A humildade sempre abre portas, o orgulho fecha os céus. Um outro ensinamento que nós podemos extrair daqui, dentre tantos, é que rasgar as vestes ele é um ato profético. Quando você rasga as vestes do orgulho, você está dizendo ao céu e ao inferno. Essas são as declarações que você faz aos céus e ao inferno quando você rasga as vestes do orgulho. Eu não vivo mais para mim, eu vivo do Senhor.
E não é nem para o Senhor, eu vivo do Senhor. Ele é o meu viver. Entende? Então, quando eu rasgo as vestes do orgulho, eu estou fazendo essa declaração para os céus e para o inferno. Eu não vivo mais para mim, eu vivo do Senhor. Eu vivo daquilo que Ele me dá, eu vivo daquilo que Ele me provê, eu vivo daquilo que Ele faz em minha vida. Quando nós rasgamos a veste do orgulho, nós estamos renunciando. Que renúncia eu estou fazendo? Do controle, da autoproteção. Eu estou fazendo uma renúncia da necessidade de parecer forte o tempo todo. Eu estou fazendo uma renúncia da resistência em obedecer, da dureza que impede o meu crescimento. Eu estou renunciando a tudo isso. E eu estou renunciando e declarando: Senhor, veste-me com a tua vontade. Molda-me, alinha-me, refaz-me. Essas são as declarações que eu faço quando eu rasgo as vestes do orgulho. Deus só transforma aquilo que você entrega. Essa é uma outra lição que nós extraímos. Deus, ele só pode transformar aquilo que eu e você entregamos a ele. Nínive não entregou desculpas. Ela entregou rendição. E Deus respondeu. Hoje o Espírito Santo está dizendo: rasga essa veste. Esse orgulho não combina com o destino que Deus tem para você. Rasga isso. Você tem carregado uma capa pesada demais. Deus quer te dar uma veste leve, santa, limpa, alinhada ao seu propósito. E por isso eu quero fazer uma oração juntamente com você. E eu peço que você repita essa oração e faça outras, mas rasgue as suas vestes de orgulho. Tire camada por camada e peça ao Senhor: Senhor, joga luz. Se eu não estou vendo aqui o orgulho, joga luz. E eu tenho certeza que Ele te mostrará. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, hoje, juntamente com as minhas irmãs, em concordância com elas, eu rasgo diante de Ti as vestes do orgulho. Eu rasgo as vestes que construí para me proteger, para me justificar, para me exaltar, para me esconder. Eu me rendo, eu me humilho. Eu tiro de mim tudo que impede a tua voz, o teu mover e o teu propósito. Reveste-me de mansidão, verdade, quebrantamento e obediência. Que a tua graça cubra o que eu não posso curar. E que o teu Espírito me molde até que Cristo seja visto em mim. Senhor, eu oro pelas minhas irmãs, para que essa oração seja real para elas. Que as vestes do orgulho, camada por camada, sejam removidos das nossas vidas e que possamos expressar a glória do Senhor, a bondade do Senhor. Realmente que possamos expressar a graça de Cristo em nossas vidas. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Deus abençoe poderosamente a sua vida e até amanhã, no nosso próximo momento do devocional.